turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa número 107 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre esses sinais aqui. Você já viu eles? Você sabe quem são eles? Não vou contar ainda. Vamos ver se você acertou, se você errou, se você sabe o que eles significam. Combinado? Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção para você descobrir. Nós vamos, sobre esse assunto, é muita coisa, é muita regrinha, é muita coisa para pensar. Só que você, aluno do primeiro ano, precisa saber apenas que eles existem e que em algumas palavras a gente escreve e que ele vai variar um pouco o som. Mas com o decorrer dos anos que você vai aprendendo, você vai descobrir o porquê que isso acontece, por que a gente acentua isso, por isso e aquilo. Mas vamos conversar durante a aula. Então preste bastante atenção, quando a prof perguntar, responda, para o vídeo, pensa, que daí você vai aprender bem bastante. Então esses são os sinais que a gente vai descobrir na aula de hoje. Mas antes, vamos fazer algumas relações para a gente saber. A prof trouxe aqui uma parlenda. Tente ler aí na sua casa, pare o vídeo e tente ler sozinho. Vamos ver? Então eu espero que você tenha feito, né? A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, esse aqui é uma parlenda. E a prof pegou algumas palavras da parlenda para a gente analisar. Olha só, o que a gente escreveu aqui? Leia aí. Vovó. E agora? Cipó. Ó. Então, essas palavras a prof destacou. E o que elas têm a ver? O que você pode notar nelas? Quando você lê vovó, cipó, pó, o que vocês notam? Todas elas terminam em O. E esse O, ele tá um pouco diferente, né? A gente fala, lembra que a gente viu que a letra O pode ser O e O. E às vezes ele vai esse acento e às vezes ele não vai. Tudo depende do que eu quero. Olha quem apareceu agora aqui. Leia o nome aqui. Vovó, vovô. Você já deve ter visto, né? Quando a gente escreve, você já deve ter escrito muitas vezes vovó e vovô. A gente sempre brinca assim. A vovó usa grampo. Então ela tem esse acento que parece um risquinho, um grampo. O vovô usa chapéu. Então ele usa esse acento aqui para escrever. O que a gente pode notar agora na letra O? Ó, vovó, vovô. O que a gente nota quando a gente fala a letra O? Que um som, ele é mais aberto, ó, vovó. E o outro som, ele é mais fechado, ó, O, tá? Então, vovó e vovô. Exceção aos acentos, o do vovô, que é o chapéu, que a gente até fala, olha, nessa palavra vai o chapéuzinho. Circunflexo é o nome dele. E esse aqui é o agudo. Ele já está dizendo, ó, circunflexo, ó, circunda, ele fecha. E o agudo, ó, ele já está dizendo, ele abre, ó, agudo, tá? O acento circunflexo, ele é para deixar as palavras, o som da letra, enfatizar que ele é mais fechado. Então, ó, metrô, robô, tênis, três, você e lâmpada. Então, ele é para ser mais fechado e quando ele está acentuado a sílaba, ela vai ficar mais forte. Então, às vezes, as sílabas estão tão fraquinhas e precisa para mostrar qual é a mais forte. E aí vai o acento. Você agora não precisa acentuar tudo que é palavra, não. Com o tempo, você vai descobrir quando que a palavra é e quando não é. Qual que é a regra que a gente utiliza? Tudo isso você ainda vai descobrir ao longo dos anos. Mas nessa aula é para você saber, porque muitas palavras a prof já falou, olha, esse aqui tem o acento circunflexo, esse daqui tem o chapéuzinho. E nessa aula você está descobrindo então por quê. É para deixar a sílaba mais forte quando ela precisa e também para deixar o som, quando é o chapéuzinho ou circunflexo, para deixar o som da letra mais fechado. O, E, né? E aí nós temos o agudo.
A ideia do agudo é também deixar aquela sílaba mais forte e ter o som aberto. Então, ó, jacaré, lápis, baú, vovó, dominó, página, né? Então, ele também vai esse acento. Quando ele vai na letra, ele pode ir tanto no começo da sílaba, no final, né, da palavra, ou na sílaba do começo, na sílaba do meio e na final. Então, tudo depende qual é a regrinha que a gente tem e o som que ele vai precisar fazer, tá? Então, lembram que a prof já disse que a letra E e a letra O às vezes podem ter som de E, ou O e O? Lembram disso? Nem todo O ele vai ser acentuado e nem todo E ele vai ser acentuado. Tudo tem uma regrinha, mas isso ainda é muito complicado para você, tá bom? Então, olha só. Então, a gente viu o circunflexo, que é para deixar o som fechado, o agudo e esse daqui quem é? Chama-se tio, só que não é tio tio de parente, ele é tio com L, então esse é um acento. Na verdade, na língua portuguesa, ele não é considerado um acento, ele é um sinal de marcação. Tanto é que em algumas palavras não existe dois acentos nas palavras. Então, ó, na palavra órfão, ele tá marcando o ão e o ó que ele é aberto, tá? Então, nas palavras sempre vai ter só uma sílaba que é a mais forte. Então, por isso que ele não é um acento, ele não é considerado, ele é uma marcação. Mas a gente acaba falando que ele é um acento, mas na verdade ele é uma marcação. Então, olha só, ele pode estar em cima do A e ele vai ter o som de A. Então, lembram que a prof já disse que toda vez que tiver o M e o N depois do A, o som fica de A e nas outras letras não acontece? Por isso que às vezes ele vai. E outra coisa, ele é sempre na última sílaba que ele vai ter esse som. Ó. Então, maçã, irmã, galã, né? Aí, a gente também tem, ele pode ser usado em cima do O também, ó. Limões, expõe, põe, né? Então, e ele sempre na última sílaba que a gente vai poder usar. Vamos ver, então, como que fica as sílabas quando ele tem o ão. Tá? Então, o A, ou ele vai estar sozinho, e depois aparece o ou, pode estar com o O. E o O, às vezes, quando ele é acentuado, normalmente aparece o E junto, tá bom? Então, vamos ver. Como que fica essa aqui, ó? Bão. Fala com a prof, ó. Bão. E essa? Cão. Dão. Fão. Gão. Jão. Lão. Mão. Não, né? Olha só o não ali, né? Aí, pão, pão, rão, são, tão, vão, chão e zão, né? Então, essas são as sílabas que a gente tem. Chão não é com X, é com CH, o chão de piso, né? Então, por exemplo, agora bruxão, daí vai ser com X. Mas isso é uma outra aula, tá? Então, vamos ver se você conseguiu captar a ideia. Lembram que a ideia é o quê? Você saber o nome dos acentos e que em algumas palavras ele vai para deixar, então, a sílaba mais forte. Então, vamos lá? Que acento é esse? Qual é o nome desse acento? É agudo, circunflexo ou tio? Agudo, né? Então, ele abre. Pense que é uma cordinha que tá puxando, tá abrindo. E esse aqui, que acento é esse? Ou marcação? É o tio, né? Então, o tio é o nome dele. E esse aqui, quem é? Circunflexo. Lembra a ideia de fechar, né? A ideia do chapéu. Então, esse aqui é o circunflexo. Agora, a prof colocou aqui algumas palavras, tá? E eu não coloquei o acento ou marcação que ele vai. E aí, você vai ter que me dizer. Lembram, ó? O agudo abre. O circunflexo fecha. E o tio é para deixar mais forte. Então, vamos lá. Feijão.
Qual é o acento que está faltando aqui? Feijão. Se você disse que é o tio, você acertou, ó, no A, né? Para fazer o ão, feijão. E na palavra aqui, ó, que palavra é essa? Café. Se não tivesse acento, ia ficar assim, ó, café. Eu não quero café, eu quero café, tá? Então, para eu ter o fé, ó, é um som aberto, que acento que ele tem aqui? Se você disse que é o agudo, você acertou, né? Ó, café, ele abre o som, então ele é agudo. E esse aqui? Ônibus. O que é? Qual é o acento ou marcação? É o agudo, é o circunflexo, é o tio? Se você disse que é o circunflexo, você acertou, né? Olha só, quando eu falo ônibus, o bus é a sílaba mais forte. Só que daí fica estranho, né? Ônibus é ônibus. Então, por isso que a letra O, então, ela vai ser acentuada e não o bus. Por isso que ele precisou de acento, para que ele fique mais forte. Então, assim, fique bem claro para vocês. Existem muitas regras para acentuar as palavras. E a aula de hoje é para apenas apresentar esses acentos, o nome deles e como que a gente lê nas palavras, tá bom? Conforme for passando o tempo, você vai conseguindo então saber, né, quando que eu vou colocar o acento e quando eu não vou colocar. E é sempre bom a gente perguntar quando tem dúvida. Você já viu que jacaré, pé, café, Pelé, todas essas palavras eram acentuadas, né? Mãe, mamão e assim por diante. Combinado então? Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!